Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Campo Limpo. Governo do Estado, através da Endagro, promove no município de Carira curso de aplicador de agrotóxico destinado a trabalhadores rurais. Boa Safra. E ainda em Carira, nossos repórteres acompanharam a expectativa dos produtores de milho da região com a chegada da chuva. Já em Itabaianinha, a colheita do grão deve superar a produção do ano passado. A boa colheita de 2018 fez o produtor apostar no aumento das áreas de plantio. Arborizar-se. Projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade faz a entrega de mudas de árvores símbolos para os primeiros 25 municípios sergipanos que aderiram ao programa. E ainda, pesquisador da Embrapa fala sobre pesquisa desenvolvida pelo órgão para aumentar a taxa de reprodução dos ovinos da raça Santa Inês. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. O governo do estado, através da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, promoveu no município de Carira, no sertão do estado, novas ações do programa Campo Limpo. Desta vez, a Coordenação de Defesa Vegetal da Endagro realizou um curso de capacitação para aplicadores de agrotóxicos. A reportagem é de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. Foi na sede da Associação de Agricultores do Povoado Lagoa do Meio, em Carira, que dezenas de agricultores participaram do curso de aplicador de agrotóxicos, uma das ações do projeto Campo Limpo, promovido pelo governo do estado através da Endagro. A preocupação do governo do estado é com a saúde do produtor rural, do trabalhador rural. Então a gente quer dar essa condição para ele, que se caso ele precise ou ele faça essa escolha no uso de agrotóxicos, que ele faça de uma maneira adequada, cuidando da saúde dele, da família dele, e cuidando do impacto ambiental também, e também não criar situação que deixe resíduo de agrotóxico nos alimentos. As ações de orientação no campo acontecem durante todo o ano, realizadas pelas equipes de extensionistas da Endagro. Mas durante o zoneamento, que é a janela do plantio do milho, principal cultura do município, as ações são intensificadas. Nós orientamos os produtores, principalmente, com os cuidados que deve ter com o agrotóxico, porque na realidade muitos produtores aplicam sem ter a devida atenção na dosagem certa, contra o vento, sem aplicar a favor do vento, e aqui já teve caso de intoxicações. Então a gente procura orientar eles nesse sentido. A busca por informações para a melhoria da qualidade de trabalho no campo tem se tornado preocupação entre os representantes das associações de agricultores. Os agricultores estão aqui, eu convidei eles, e eles vão sair bem esclarecido o que é veneno, o que é passar o veneno, o que significa esse certificado para eles, até para pegar um emprego no futuro. Vai ter fazendas por aí que só vai querer se tiver esse certificado. E a maneira da gente ajudar eles é através disso, de ser um líder comunitário para ajudar o povo, não para ficar só dentro de casa ou parar de dizer só que é um presidente de associação, né? Para quem participa do treinamento, é oportunidade de atualizar os conhecimentos para a melhoria dos trabalhos e buscar também a qualificação. Pretendo passar para as pessoas os conhecimentos que a gente vai adquirir aqui e passar para as pessoas que não teve a oportunidade de vir aqui hoje, né? A maioria está trabalhando, e é época de plantio aqui, né? Então, o que eu aprender aqui, pretendo passar, né, para as pessoas. Eu participando para ter mais segurança mais nas coisas, nos venenos, né? Para ter cuidado, porque as coisas hoje em dia não tem muito perigoso. Se não tivesse essas coisas assim hoje em dia, né, para frente, tem que ter o diploma para poder reciclar certinho as coisas bem, aprender mais as coisas, né? Cursos de aplicador de agrotóxicos, como esse que acontece aqui, é obrigatório para algumas profissões ligadas à agricultura e à jardinagem. E é por isso que eles estão sendo cada vez mais procurados. Por isso, na turma formada por agricultores e trabalhadores rurais, encontramos profissionais da capital. Pela nossa segurança e como nós trabalhamos fazendo pulverização em condomínio, para a segurança dos moradores do condomínio também, que é fundamental. A gente saiu de Aracaju, viemos até aqui Carira fazer esse curso, que é importante, fundamental. E ainda no município de Carira, nossos repórteres foram ver de perto que os produtores de milho estão otimistas com a chegada da chuva. Por lá, o plantio é voltado em sua maioria para a venda do grão para as indústrias. E a expectativa é de boa safra. Em Carira, o tempo nublado e com chuva está do jeito que o agricultor gosta. O solo está úmido e a água da chuva forma pequenas poças na terra.
Situada a 106 quilômetros de Aracaju, Carira se destaca pelo plantio de milho que é cultivado, em sua maioria, para a venda de grãos para a indústria. A gente trabalhou bastante essa questão aí do prazo, né, do zoneamento agrícola para o plantio da safra. Também a questão da orientação de adubação, preparo do solo, né, a análise do solo também, que é muito importante, o tipo de semente a ser usado. Então tudo isso a gente orientou os agricultores nesse sentido, né. Então agora, né, muitos agricultores aí estão só nesse aguardo mesmo da questão da continuidade da chuva, né, para que ela venha dar uma boa produção do milho plantado esse ano aí, que a área está bem avançada esse ano, muita área foi plantada esse ano de milho. O milho de seu Germano foi plantado em abril, consorciado com capim. E a lavoura está assim, embonecada. Isso significa que nessa fase do cultivo, o milharal já apresenta espigas formadas. A chuvinha foi pouca, mas deu para nascer uns poucos e estamos lutando e Deus está mandando agora bem. E vamos continuar e vamos comer muito milho, com fé em Deus Nossa Senhora. Assim como o germânio, uma parte dos agricultores do município começou a plantar o milho nas primeiras chuvas ocorridas em abril. As plantas não vingaram por igual, mas as últimas chuvas fizeram brotar sementes que ainda estavam em dormência no solo. Quem plantou em maio está com a lavoura uniforme. A expectativa nossa é essa que vocês estão vendo. É muita chuva no sertão, que o sertanejo gosta disso. E a colheita com fé em Deus e muita chuva que vai ter daqui para setembro. Setembro, outubro, a gente vai fazer essa colheita, se Deus quiser. Com a chegada mais uniforme das chuvas de junho, quem não tinha plantado, plantou. E a expectativa com a chegada das chuvas é de uma excelente safra. Por conta das grandes áreas dedicadas ao cultivo do milho, o uso de defensivos agrícolas é feito pela maioria dos agricultores. E por conta disso, a Indagro tem realizado ações que reforçam os cuidados com o uso dos agrotóxicos nas plantações. Com uma área muito grande, né, e o uso de agrotóxico aqui é intenso, então a Indagro está preocupada com essa questão aí, com essa educação, né, do agricultor e do trabalhador que trabalha com a máquina, nessa questão aí da aplicação de agrotóxicos. Com isso a gente está promovendo aí o treinamento, né, sobre agrotóxico com esses produtores, visando justamente os cuidados que têm que ser tomados, né, tanto na aplicação como na dosagem e também com a destinação aí das embalagens vazias, que é um problema sério que se encontra aqui no município de Carira, porque nós temos uma área de 35 mil hectares em média plantada. Então é um consumo muito grande de agrotóxico. E essa preocupação da Indagro tem justamente esse objetivo, né, da gente ter ter com que os agricultores tenham um conhecimento, né, e tomem as atitudes necessárias, né, para o caso. E você viu agora na reportagem que o período da chuva em Carira já animou os agricultores. Mas será que as instabilidades vão continuar no estado nos próximos dias? Confira a previsão do tempo. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo nublado e a chuva esparsa em áreas isoladas predominam no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens no litoral. No agreste e no sertão do estado, o tempo segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor diminui com o acúmulo de uma nova massa de ar frio que chega ao estado. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 33 graus. No município de Carira, a temperatura deve chegar aos 31 graus, 32 em Boquim e 33 graus em Salgado. A seguir, vamos mostrar como foi a entrega de árvores símbolos de municípios sergipanos que aderiram ao projeto de Arborizar-se, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. E ainda, produtores de milho de Itabaianinha vivem a expectativa de superar a safra do ano passado. É depois do intervalo. Sergipe Rural volta já. O projeto Arborizar-se, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, realizou a entrega de mudas de árvores símbolos eleitas pelos primeiros 25 municípios sergipanos que aderiram ao programa. Acompanhe na reportagem de Lícia Moura.
Foi no auditório da ADEMA que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade realizou o encontro entre representantes de municípios sergipanos para a entrega de mudas eleitas do programa Arborizar-se, que tem como meta contribuir com o paisagismo urbano de forma a respeitar o bioma local. Fazer com que a gente traga o bioma de volta às nossas cidades. Esse é o objetivo principal. Em função de quê? Em função de que, no momento atual, sem conhecimento de causa, os municípios estão plantando árvores exóticas, afastando fauna. O projeto Arborizar-se foi aberto aos 75 municípios de Sergipe. Destes, de forma espontânea, 25 aderiram. Dos quais hoje eles vão receber o plano de arborização e também mudas que simbolizam cada um desses municípios. Capela, por exemplo, elegeu o ipê amarelo. Nós entendemos, por ser também uma árvore de grande predominância no município, nós temos lá uma mata, a Mata Atlântica, né, a Mata do Junco, onde predomina o ipê. E a gente acha muito bonita, muito bela, muito interessante. E submetemos as considerações das escolas, a escola do município. E na escola foi votado, submetido a um tiro de avaliação, com voto, e os estudantes escolheram o ipê amarelo. Os 25 municípios com a adesão do projeto demonstram preocupação com o meio ambiente, pois muitas cidades sergipanas estão repletas de espécies exóticas e invasoras, que não retratam o bioma local e não agregam em nada a paisagem e o microclima da região. O município, a arborização é feita com o NIM e com o fixo. E sabemos que é uma planta, né, invasora que traz um grande prejuízo para o município, né? E, inclusive, nós estamos pensando em fazer o quê? Estamos pensando em fazer a substituição. Nós tivemos um contato com a Sergiptec e ele ficou de nos oferecer algumas mudas para que possamos fazer assim a substituição do NIM e do fixo. Aqui é só o pontapé inicial. Depois de um ano, se o trabalho der certo, será elaborado um plano municipal e a doação de mais 200 mudas. E uma vez escolhida a espécie, por meio de decreto municipal, ficará proibido o corte dessa planta. Durante a primeira fase do projeto, a gente vai visitar o município e lá na visita do município a gente já referencia cada ponto que o município indica como quer fazer o plantio. Então a gente da CEDURBS não diz, não pode, não vai. A gente pergunta ao município o que é que eles querem fazer e quais os locais onde eles querem implantar. A gente até conversa com eles se eles terão perna para tomar conta disso tudo, porque às vezes querem botar em todos os lugares. Mas não seria interessante começar por 2, 3, 4 praças ou uma avenida? Aí nessa discussão, a gente, junto com o município, a gente chega num acordo e aí sim, a gente faz a intervenção, uma orientação técnica de como plantar, como adubar e qual a muda melhor para se plantar e a distribuição das mudas nesses espaços. Já fizemos outras parcerias com a Hidráulica do Sergiptec para realmente tornarmos o município de Apuranga mais com uma área verde, uma área realmente de grande abrangência para atrair uma biodiversidade maior e a nossa flora e fauna está cada dia mais equilibrada com o que a gente busca do melhor para o nosso meio ambiente. E daqui da capital a gente viaja agora à região do sul do estado. Em Itabaianinha, os produtores de milho vivem a expectativa de superar a safra obtida no ano passado. Confira na reportagem os motivos de tanto otimismo. Em Itabaianinha, no povoado Pati, o produtor Rogério destinou uma área de 170 hectares para cultivar milho. A primeira experiência com a produção do grão foi no ano passado e ele diz que foi bem positiva, tanto é que para este ano ele investiu mais em tecnologias e ampliou a área. Tripliquei praticamente a área do ano passado, então se realmente não fosse boa eu tinha até desistido, mas graças a Deus, Nosso Senhor deu chuva e animou e aqueceu meu coração para esse ano eu plantar triplicado. A gente procurou tecnologia, procurou uma agricultura de precisão para a gente, dessa forma, aumentar a produtividade. Na propriedade ainda há 100 tarefas em fase de plantação. Para cada hectare são necessários 20 quilos de sementes, o que corresponde a 60 mil plantas. O custo maior fica por conta da adubação. São 300 quilos por hectare. Para esta safra, o Rogério espera um resultado ainda mais expressivo do que o ano passado. E para isso, além da alta tecnologia, ele também investiu numa boa assessoria. A gente inicia basicamente
com a coleta de solo das áreas. Após a coleta, a gente analisa os resultados e a partir daí a gente inicia o trabalho, né, de recomendação de adubação e preparo do solo para o plantio. Aí a gente faz o acompanhamento, quando a gente percebe que tem uma condição de solo perfeita, a gente dá início ao plantio das áreas, né? Todas as áreas de Rogério são plantadas com milho transgênico de última tecnologia, que tem resistência contra alguns herbicidas e resistência contra algumas pragas também. A expectativa é de colher 40 sacas por tarefa, totalizando cerca de 22 mil. No ano passado, a saca foi vendida no valor de R$ 39 a R$ 44. Para este ano, o valor estimado está em torno de R$ 38. Mas a perspectiva continua em alta. O mercado ele é meio esquisito, né? Ano passado a gente teve uma seca muito grande aqui no estado. Teve uma perda em, acho que 70% no estado de produtores de milho, eles perderam sua safra. E o preço ele não subiu como esperado. Então, o mercado do milho ele vai depender de outros fatores, questão de preço de dólar, preço de bolsa e tudo isso. Falta pouco para a colheita da safra. A previsão é entre outubro e novembro. Agora a preocupação é só com a chuva, ou melhor, com a ausência dela. Mas o engenheiro agrônomo aposta que neste ano não haverá o longo período de estiagem que houve no ano passado. Está percebendo nessa safra é que a distribuição de chuvas está sendo irregular. A gente está percebendo que a chuva está sendo mais comum na parte litorânea. A partir do momento que você vai chegando mais no agreste, no sertão do estado de Sergipe, a quantidade de chuvas está diminuindo, é menor, né? Então o pessoal não conseguiu semear e as áreas que foram semeadas não tem a qualidade que tem essas áreas mais próximas do litoral, como é no caso aqui de Itabaianinha, Lagarto, Umbaúba, que são as áreas mais litorâneas. De fato, já houve um bom volume de chuva, a terra está bem molhada. Isso facilita a germinação da semente e gera uma planta vigorosa. Para que continue assim, só resta torcer para a chuva cair. A gente espera que uma produção de pelo menos umas 40 sacas por tarefas. Tá? É uma produção boa. Trabalhamos com a adubação correta, com o manejo correto, usando o maquinário correto, para a gente conseguir fazer isso. Em instantes, a gente destaca a pesquisa da Embrapa com ovinos da raça Santa Inês para aumentar a taxa de reprodução animal através de investimentos em tecnologia. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. Uma pesquisa conduzida pela Embrapa com ovinos da raça Santa Inês revelou que é possível aumentar os índices de reprodução do rebanho a partir de investimentos em uma nova tecnologia. Com ela, aumentam as chances das gestações de gêmeos. A repórter Patrícia Dantas conversou sobre o assunto com o pesquisador Imerson Azevedo. Acompanhe. Um dos maiores entraves para a criação de ovinos do Brasil é justamente a baixa produtividade. Mas essa história está mudando com a pesquisa da Embrapa. Hoje a gente conversa com Imerson Azevedo, que é pesquisador e vai trazer para a gente os detalhes dessa pesquisa. Imerson, como é que tudo começou? Como é que vocês descobriram essa possibilidade de aumentar a quantidade de filhos dos ovinos? Nós começamos rastreando nossos bancos de DNA e associando essas alterações encontradas no DNA a características produtivas, a características fisiológicas. A partir dessa associação, nós conseguimos correlacionar alguns efeitos que ocorriam nesses indivíduos a essas alterações. E assim, associamos algumas alterações ao aumento da taxa de ovulação, prolificidade, ou seja, número de cordeiros nascidos por ovelha. Então, aquelas fêmeas que apresentavam essa alteração do DNA, que é conhecida como mutação, é uma mutação natural, elas tinham maior taxa de ovulação, produziam mais cordeiros ao parto, ou seja, isso reflete em mais produção de cordeiros nos rebanhos, produção de carne, que é o que o produtor tanto almeja, aumentando assim a sua produtividade. Você disse que é uma mutação natural. Quais são as consequências dos animais? Existem características que possam ser percebidas nos animais que têm essa mutação?
É uma boa pergunta, Patrícia. A mutação ela só pode ser identificada genotipicamente, ou seja, através de exame do DNA. Esse DNA é colhido, tem várias fontes de DNA, como sangue, pelo, tecidos, mas o mais comum é o sangue. E a partir dessas amostras de sangue são extraídos os DNA e feita a genotipagem. E aí sim, a partir desse momento, são identificados aqueles indivíduos que são portadores dessa mutação. É uma mutação benéfica, é uma mutação natural e se encontra na espécie, e não específica a uma determinada raça, apesar de nós estarmos trabalhando bastante fortemente na raça santinês, que é a raça uma das mais importantes do Brasil, adaptada às condições de trópico, que surgiu no Brasil, por isso a gente tem trabalhado mais essa raça. Então essa tecnologia vai chegar a partir de quê? De embriões, de reprodutores que já têm esse gene mutável naturalmente neles, e para pensar numa raça já com essa característica, é isso que se espera? Que as pessoas passem a comprar produtores que têm esse gene diferenciado para melhorar a produção? Nós estamos pensando de várias maneiras a absorção dessa tecnologia. Nós temos um rebanho de conservação de ovinos santinês, em que nós vamos selecionando indivíduos portadores dessa mutação há aproximadamente 10 anos, e estamos prontos para passar esses reprodutores, né, para produtores que queiram multiplicar essa genética e assim serem fornecedores dessa genética para outros produtores, né, difundindo essa genética. Nós estamos em negociações também para fazer parcerias com centros de reprodução animal, para que congele o sêmen desses indivíduos e assim também disponibilize essa genética através do sêmen congelado, o que pode tornar mais acessível, mais difuso a transferência dessa tecnologia, e por causa do sêmen é relativamente mais barato, né? E também através de embriões, e também aquele produtor que quer identificar dentro do seu próprio rebanho os animais que são portadores dessa mutação. É aquele produtor que não quer adquirir a nossa genética, até porque a Embrapa, nós temos uma capacidade limitada de fornecimento desses indivíduos. Então, aqueles indivíduos que querem identificar dentro dos seus próprios rebanhos animais mutantes, FEC-GE, nós também estamos trabalhando oferecer esse serviço de genotipagem a esses produtores, sejam isoladamente ou associados, o que é de preferência, para que a gente identifique esses indivíduos e faça um processo de longo prazo de seleção desses indivíduos para a maior prolificidade e aumentando assim a produção. Já são 10 anos mais ou menos de pesquisa, mas quando é que essa tecnologia vai chegar de fato lá para o homem do campo e dizer assim, olha, eu quero comprar um embrião já com essa característica? Já tem um prazo disso? Já pode ser feito? Como é que vai acontecer? Infelizmente, assim, o nosso desejo às vezes não vai na mesma velocidade dos fatos, mas o que acontece é que nós estamos em uma avançada negociação para, por exemplo, abrir editais, né? Alguns editais já estão com suas minutas preparadas para esses centros de reprodução, por exemplo, né? Que seria uma maneira de atender o Brasil como um todo. Animais mutantes, reprodutores em pequena quantidade, nós temos também para repassar para produtores para que eles multipliquem, né? E assim forneçam essa genética, porque também não é papel da Embrapa ficar sendo o fornecedor dessa genética em todo momento. A ideia é a Embrapa gestar tudo isso, mas aos poucos passar para a iniciativa privada. Também os laboratórios de genética animal de também começarem a receber demandas dos produtores para que ofereçam esse serviço, e aí a Embrapa saia desse cenário, né, aos poucos. Então tudo isso está para acontecer nos próximos anos. Esse ano talvez já algum desses editais devem estar saindo, mas as demandas devem ser feitas à Embrapa para que esses produtos saiam e cheguem à sociedade. Raimerson, muito obrigada pela entrevista, obrigada mesmo, sucesso. E se você tiver alguma dúvida, alguma outra informação que você queira sobre esse assunto, entre no site, no Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa, lá no site. É com você, Marcelo, aí no estúdio. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. Só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa,
Anote o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia, aproveite o São Pedro e até o nosso próximo encontro.